Paz para todos. Abrir nossa Bíblia, Eclesiastes 7. Pensamento a respeito da vida. Eclesiastes, versículo 7. Todos acharam? Amém? O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isto. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Amém? Vamos fechar nossos olhos agora e orar ao Senhor. Pai Santo, Eterno Deus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, Senhor, por estar na tua casa, Senhor. Lemos a tua palavra nesta manhã, meditamos, Senhor, oramos a ti, Senhor. Entregamos a nossa vida a ti, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor nos criou para louvor e adoração ao teu nome, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, que se dispôs, Senhor, a estar nesse lugar, Senhor, e entregar o seu melhor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite oferecemos nosso louvor, oferecemos nossa gratidão, Senhor, oferecemos nossa vida, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor sonda, Senhor, nossos corações, Senhor, nossos pensamentos, nosso deitar, nosso levantar, Senhor. Muitos deitaram, Senhor, e não acordaram, mas nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, te agradecer e dizer que o Senhor é bom, Senhor, e tem nos guardado, Senhor. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela nossa família, Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, não lembramos, Senhor, nem de agradecer, Senhor, mas só reclamamos, Senhor. Sabemos que o Senhor é bom, Senhor. E tem, Senhor, a cada dia, Senhor, nos dado, Senhor, a vitória, Senhor, daquilo, Senhor, que queremos ter, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, sabemos, Senhor, que nada merecemos, mas o seu sangue foi vertido na cruz do Calvário por nós, Senhor. Somos gratos a ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Aleluia. Ah
temos um mestre em nossa vida, e o nosso mestre é Jesus Cristo, amém? Aleluia. dar ouvidos, amém? Amém. Aleluia. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, amém?
Aleluia. Senhor, gostaria que você aplaudisse bem forte o nome do Senhor Jesus, amém? Bem forte o nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, todo louvor, toda honra, toda glória devida ao teu nome. Aleluias. Então, glória ao Pai, igreja. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, amém? Amém. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade, não somente dada pelo pastor Paulo, mas pelo nosso Senhor, que permitiu que
nós estivéssemos vivos no dia de hoje, na manhã de hoje que passou, na tarde. Infelizmente, muitos não conseguiram chegar até o dia de hoje. Não tenha dúvida que alguns faleceram no caminho de casa ou pela manhã, alguns foram assassinados aí pelas estradas, pelos bairros lá fora. E isto é real, né, irmãos? Não precisamos ligar a TV para ver, né, aquele repórter lá fazendo, dando tanta ênfase numa coisa e a gente olha para que para nós seja algo natural. E ao meu ver não é natural. Claro que nas etapas das nossas vidas sabemos que todos nós, né, como a palavra diz, que do pó veio ao pó tornará. Né? Você vê que o Senhor abomina até que é queimado. Em nenhum momento aqui na palavra você vai ver que o corpo de Abraão foi cremado, que o corpo de fulano de tal na Bíblia foi cremado. E as pessoas têm essas práticas, né, que é um costume que antecede a história do homem. Mas graças a Deus a gente conseguiu vencer, não porque a gente foi mais esperto, porque a gente resolveu ir pela Avenida Ipanema, ou lá pelo Trujillo, ou que a gente cortou atalho pela Via Angélica, ou que não é isso, irmãos. Graças a Deus o Senhor enviou os seus anjos para nos guardar no dia de hoje. Independente de quantas pessoas vieram, o Senhor permitiu que cada um de nós estivéssemos aqui hoje. Amém? Em nome de Jesus. Os irmãos podem permanecer sentados. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa, Deus. Viemos, Senhor, para buscar o que o Senhor tem para falar em nosso coração, Deus. Não viemos, Senhor, buscar riqueza, ouro, prata, ou alguma palavra, Senhor, que vai fazer com que a gente crie alguma ilusão, alguma fantasia, Deus, pois a sua palavra não está firmada nisto, ó Deus. Como muitos homens falam coisas e depois voltam atrás, acabando ferindo corações, mas o Senhor não fere, muito pelo contrário, o Senhor conforta os corações. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada vida que aqui entrou, Senhor. Que o Senhor possa abençoar grandemente as suas famílias, Pai. Fala diretamente no coração de cada filho seu que aqui está nesta noite, Deus. Repreendemos, Pai, todo aquele que quer atrapalhar esse culto, Pai. Em nome de Jesus, toda seta, todo dardo inflamado do inimigo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pedir para que os irmãos abram suas Bíblias ali no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Um capítulo muito conhecido aqui do Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Todos acharam? Vamos ler a partir do versículo 1. Versículo 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou o jovem, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixar vir a mim, e saberá que é profeta em Israel.
Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Interessante, irmão, notar nesse texto da palavra do Senhor, Naamã, comandante do exército da Síria, homem poderoso diante dos seus, no seu país, levando cativo consigo não só a menina que estava sob o cuidado da mulher de Naamã, mas levando muitas outras pessoas de Israel. Porque Israel, além da Babilônia, ficou cativo da Síria por pouco tempo. Na Babilônia houve um exílio de 70 anos. Na Síria, mais ou menos 30, 40 anos. E aqui a gente nota, irmãos, na palavra do Senhor, que o rei da Síria envia uma carta ao rei Israel. E o rei tinha uma aliança política com o rei da Síria. Ao ler essa carta, a princípio, o que o rei pensou? O rei da Síria vai romper comigo, vai romper com o Estado de Israel. Já não basta, o rei não falou isso, já não basta ter levado cativo o meu povo, e agora ele envia uma carta a mim, querendo romper, quando na verdade o rei enviou uma carta dizendo que enviaria um homem, ou seja, Naamã, para que ele fosse curado de sua lepra. Porque a menina havia declarado, ela não profetizou, ela declarou: ah, se o meu Senhor soubesse, em Samaria tem um profeta. E é interessante aqui, um capítulo que eu acho muito interessante, é no 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que sairia ter comigo, pois se pôr-te de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Seria mais ou menos, irmãos, se a gente, aqui o profeta disse para que ele mergulhasse, descesse 7 vezes ao Jordão, seria hoje um rio nosso aqui, o rio Sorocaba, ou o rio Tietê, que é mais poluído. Vai lá, varão, sem ele ver o profeta, ou seja, ele mandou Geazi. Ele não menciona Geazi, mas ele mandou que desse recado, ou seja, o profeta ficou dentro da sua casa, do seu quarto, e pediu para que o seu servo dissesse a Naamã: peça que ele desça 7 vezes ao Jordão e ficará limpo da sua lepra. E a gente pega ali naquela marginal Tietê, Pinheiros, ali onde a gente já começa a sentir aquele cheiro de gás tóxico, não é nem mais esgoto, E pela manhã você aqui já foi para São Paulo cedo ali, passa umas 8 horas, você vê aquela névoa na marginal Tietê, sem o sol ter saído ainda, você vê aquele vapor de gás saindo de tão poluído que é aquele trecho do rio, a água chega a ser escura. Aí fala: vai e peça para que Naamã, ou qualquer um de nós aqui, mergulhe 7 vezes no rio Tietê. Aí você fala: poxa, mas tem a represa da Light lá, tem a pedreira, que é água limpa, tem umas piscinas boas aqui no bairro, por que não falou para mim descer lá? E não. Primeiro, quebrar a soberba de Naamã. Segundo, mostrar que Naamã era um homem como qualquer outro homem, independente do título dele de ser capitão do exército do rei da Síria, onde comandava mais de 150 mil homens, segundo a história, mais de 150 mil homens. Em alguns achados históricos e desenhos que foram encontrados, diz que o exército tinha mais de 500 mil. Um homem comandando, entre vários capitães.
E ele chega diante do profeta, achando que o profeta iria estender o tapete para ele, sairia. E sabe que isso remete, irmãos? Lá na frente, Cristo. Porque Cristo, é interessante notar que Cristo, ele se assentou e comeu com os pecadores. Os discípulos também interrogaram: ora, mas vai se assentar com os pecadores? Jesus Cristo poderia muito bem escolher quem? Os autorais da época, os sacerdotes, os políticos para se assentar. Puxa, eu acho que lá tem um fino manjar, algo que eu nunca comi, nem no restaurante, deve ter na casa dessas pessoas. E detalhe desse capítulo, uma das chaves aqui importante, que Naamã olhou para o profeta, mas o profeta não saiu para atendê-lo, e mostrando também que o poder não vinha do profeta, apenas um instrumento usado por Deus para abençoar Naamã. E o que a gente aprende com isso, irmãos? Que desde o princípio da história, o Senhor passeando pela história, nunca deixou de passear na história. A gente fala um passeio porque a palavra do Senhor diz, lá em Naum 1:2, que as nuvens do céu são o pó do pé do Senhor, literalmente. E o Senhor coloca todos os mares na concha da sua mão. Então o Senhor passeia pela terra, pelos montes, como é dito no Salmo, e o Senhor anda como uma corça, saltando sobre os montes. Não é assim que diz na música? Ele salta pelos montes, então ele passeia. Poderíamos falar aqui na nossa linguagem, Deus dá um rolê pela terra e pelos céus, né? O que a gente nota? Que o profeta também poderia sair e dizer, em meu nome, como muitos dizem hoje, seja curado. Mas ele ficou no lugar dele, deixou que Deus mostrasse a sua glória através dele, sendo ele instrumento do Senhor. E mais para frente a gente lê aqui, que interessante, a soberba de Naamã é quebrada. E eu achei maravilhoso. Se os irmãos acompanharem aí, a gente falou no versículo 12, vamos ao 13. Então se chegaram a ele, os seus oficiais, e lhe disseram a Naamã, presta atenção, irmãos, meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois te peço, aceites o presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este seu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoa o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisto perdoa o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. E olha que maravilhoso, irmãos. Antigamente, irmãos, chamava-se Escola dos Profetas, da qual Eliseu e Elias fez parte. Tanto é que nos capítulos anteriores de Reis, quando Elias foi arrebatado ao céu, 50 profetas foram procurar Elias, e Eliseu falou, não vá. Insistiram para Eliseu e eles foram, não encontraram, claro. Elias já tinha sido trasladado, arrebatado. E o detalhe, a escola dos profetas não era mantida pelos sacerdotes,
nem pelo rei, nem pelas pessoas importantes, ricas na época, ou seja, era doação do povo, mantimento, tecido para fazer as vestes deles. E aqui muito bem se ele aceitasse o presente de Naamã, com certeza ele ficaria alguns anos numa vida regalada, porque Naamã trouxe ouro, vestes, prata, e trouxe algo mais na sua comitiva. Daí adiante a gente nota que Geazi foi atrás, tomou para si alguns presentes, mentiu para o profeta, mas não para Deus, porque logo em seguida Eliseu já teve a revelação, e ele foi tomado de lepra e ficou branco como a neve. Assim diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, uma coisa que a gente aprende: o título do homem não vale nada, absolutamente nada. E muitas vezes a gente acaba até glorificando algumas pessoas porque estão aí em evidência, né, na mídia. A gente acha que é isso, que aquilo. Não é, irmãos, são apenas homens. E prova disso é esse homem rico, capitão do exército, chefe do exército, ter que sair da terra dele, entrar numa terra estranha, para ele até de certo modo ser humilhado porque o profeta não atendeu. E se a gente se colocar no lugar aqui de Naamã, doente, né, todo ferido, né, várias úlceras no corpo, imagine eu, porque a lepra causa isso. A gente bater na porta do profeta, e o profeta fala isso: vai lá no rio Tietê e mergulha 7 vezes. Digamos que fosse o único rio da época, e você escolhe, mas assim foi dito através do profeta: mergulha 7 vezes nesse rio e ficará curado da tua lepra. Irmãos, de imediato. Tem até o trecho de uma canção, né, se é que pode chamar de canção, que o autor fala, né, joga R$100 num rio de, né, não vou falar a palavra vulgar, mas joga R$100 no rio de esgoto, né, aí você vê vários pulando, né, vários pulando. Não é mentira, né? Se a gente ir lá aparecer no bico da ponte, lá, eu vou jogar R$100 aqui, ó. Vários que vai pular aí, fala a Naamã: mergulha 7 vezes no rio e ficará limpo da tua lepra. E foi tão maravilhosa a glória do Senhor com a vida desse homem que a pele dele ficou como de uma criança. Sem pé de galinha, sem pé de frango, sei lá o que inventa por aí, né? Ficou limpa, né? E a gente vê o poder de Deus, irmãos, sendo manifestado para um homem que não era da terra de Israel, um homem que não conhecia Deus, um homem que adorava um Deus estranho, que tinha cultos a outros deuses lá na sua terra. Além do mais, levou cativo grande parte do povo de Deus, e Deus teve grande misericórdia desse homem. E o que a gente aprende, irmãos? Apenas se prostrar diante do Senhor. Não perante as situações. Eu vi uma ministração, achei muito interessante. Não interessante, é real, irmãos. O que o irmão falou, às vezes a gente tem algum problema de enfermidade, aí a gente se faz de durão. Aí acaba dizendo: não, eu não tenho isso. E você sabe que tem essa enfermidade. Sabe que tem. Às vezes tem um problema no estômago, tem diversos, né? São várias coisas que acontecem com o ser humano. E a gente acaba, e está ali com a dor. Então não é mais fácil a gente chegar no Senhor e declarar: Senhor, eu sei que eu estou com essa enfermidade, não a minha. Senhor, essa minha, não a minha. Senhor, eu estou com essa enfermidade. O Senhor sabe. Se o Senhor quiser curar, cura em nome de Jesus. Eu não tenho isso, mas tenho.
está mentindo para si, irmãos. E ele fez uma colocação muito forte. Declara. Porque Jesus falou para aquele servo: que te queres que eu faça? O que o servo falou para o Senhor? Senhor, que eu torne a ver. E a cegueira não era uma enfermidade para aquele homem, que nunca tinha visto uma luz, não sabia como era. Se falasse preto, ele já estava lá na escuridão, mas não sabia que aquilo era escuro. A luz é amarela. Poxa, eu sou cego. O que é amarelo? Senhor, que eu torne a ver. Senhor, cura isso. Sei que o Senhor pode. Cura, Senhor. Apresenta aqui diante de Ti. Cura, Senhor. E aprendemos com Naamã. Se achamos que somos alguma coisa, que temos profissões, que isso favorece o nosso posto, que isso nos eleva a um degrau, que a gente... Nada disso, irmãos. Na hora da enfermidade, cai engenheiro, cai tudo. E a semana passada eu comentei até com a Ângela, eu fui até uma bicicletaria ali na Itaúvu, e um senhor já trabalha desde 1969 ali na Itaúvu, e lá estava um amigo dele, um doutor, que eu acabei conhecendo lá, e ele vendendo lá uma bicicleta cara, né? Pagou 20 mil reais a bicicleta, fibra de carbono e tal, todo esse material que o pessoal fabrica hoje. Ele, médico, tendo que fazer uma cirurgia de 25 mil reais no quadril, e estava lá vendendo a bicicleta por 11 mil, né, valor. E um colega falou: ele está dando, realmente, mas você vê um médico, né, tendo que se sujeitar a um tratamento com a enfermidade do corpo dele. Então a gente para, poxa, ele é médico, mas ele não tem controle nenhum sobre a vida dele. Nenhum. E uma outra vez eu vi a entrevista do dono da CBA, Antônio Emílio, né? E ele falava a respeito do irmão dele, que teve um câncer no corpo inteiro, viajou o mundo inteiro no jatinho particular, com UTI e tudo mais, foi para o Japão, Canadá, e o câncer tomou conta de todo o corpo, que não suportou e acabou falecendo. Então, o dinheiro resolve. Entre aspas, pode te deixar no leito lá, particular, o médico todo dia, enfermeiro, mas é só aquilo. Entra num estado vegetativo. Se o Senhor não tiver misericórdia e tiver um plano, eu creio que o Senhor tem um plano na vida de todos, eu creio nisso, mas se o Senhor colocar a mão e a pessoa perecer daquela forma, o que o dinheiro vai fazer? Vai comprar a vida num frasquinho de plástico que tem na farmácia, os medicamentos? Vida, ponto. E aprendemos com Naamã, irmão. A soberba tem que ficar de lado. Título tem que ficar de lado. Conhecimento fica de lado. Não somos nada, tudo fica de lado. Mas se a gente se prostra aos pés do Senhor, declara ao Senhor, o Senhor é capaz de restaurar e deixar o nosso espírito, a nossa pele renovada como de uma criança. Basta nós se chegarmos a Ele. Não é difícil. Nós criamos um bloqueio para falar com o Senhor, uma barreira. Construímos aí os pilares, né, as colunas aí com sapata, concreto e tudo mais, e a gente cria um muro. E o Senhor não vai querer ultrapassar esse muro se você não deixar, sendo Ele o dono de todo o poder e toda a majestade. Mas se você não quiser, assim como Ele entregou os outros povos, as suas concupiscências. Se Sodoma e Gomorra tivessem prostrado ao Senhor, o Senhor destruiria? Olhamos para a cidade de Nínive, lá em Jonas. O Senhor voltou atrás, irmão, se arrependeu, mais de 100 mil habitantes, até os animais jejuaram. E Jonas ficou indignado, sendo que Jonas não era capaz de dar vida a nada. E o Senhor se arrependeu.
Ou seja, a palavra dele permaneceu, mas ele olhou e viu o coração do povo como estava. Exterminaria eu mais de 100.000 habitantes, fora os animais? Arrependimento. O rei colocou suas vestes, deitou na cinza juntamente com o povo, os animais, foi tirado os alimentos deles. Então você imagina a força espiritual que criou uma nação ímpia, que devorava os homens, como Jonas disse. E o Senhor teve e tem misericórdia até hoje. Como foi dito no princípio, o Senhor passeia pela terra, irmãos. O Senhor vai dar as voltas dele aí. Ele sabe de tudo. Como o vento vai, torna, dá a volta, vai ao norte, vai ao leste, vai ao oeste, faz o giro, volta novamente. O mar recebe todo dia as águas dos rios e nunca se enche. Tudo está no controle do Senhor. Basta nós se prostrarmos a Ele. E todo mal vai ser tirado da nossa vida. Não é assim que declaramos muitas vezes aqui, em louvores, em orações, mas temos que tomar posse, irmãos. É difícil a batalha? Com certeza. Gememos, choramos, passamos pela morte, e ainda assim sai um pouquinho de azeite, né, que é reaproveitado. E quando sai um pouquinho de azeite, o Senhor multiplica. E se você tem um pouco de farinha, o Senhor faz dobrar, faz multiplicar, triplicar, e aí você fica cheio. Em nome de Jesus, irmãos, toma posse, porque o Senhor é capaz de dar um renovo para a vida de todos aqui, amém? Em nome de Jesus, coloque de pé, irmãos. Aleluias, em nome de Jesus. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu, imagina Naamã dizendo, eu fico imaginando aqui a raiva de Naamã, falando até uns palavrão, né, lá na linguagem assíria, né? Pensava eu que esse profeta aí, vagabundo, né, ia me receber. Eu sou chefe do capitão, sou capitão do exército. E esse profeta disse que alguma coisa não veio me receber. Não pegou nem da minha mão, sem vergonha. Imagina, Naamã. Eu imagino que Naamã falou uns palavrão do modo dele lá, mas falou. Deve ter falado umas coisas assim, né? Que veio lá da Síria, imagina, eu não sei quantos quilômetros, tem que olhar no mapa aqui, e até o mapa aqui da Síria, até Israel, dá um trecho aí, irmãos, bem extenso, né? Umas 4, 5 vezes daqui em São Paulo, que eles saíram com uma comitiva, ou seja, levaram alimentos para suprir a viagem. Aí Naamã chega lá na casa do profeta, digamos que o profeta estava lá deitado depois de um dia, né, exaustivo, fazendo o seu trabalho ali por Samaria. E Naamã, profeta sem vergonha, não quis me receber, ainda mandou descer no Jordão, esse rio cheio de impureza. Glória a Deus, irmãos. A soberba desse homem foi quebrada, né? Não só a soberba, como todo o seu aparato de oficial, todo o seu aparato, todas as suas medalhas, né? Se tivesse alguma ali no peito, eu acho que tinha também, caiu por terra. E Naamã viu que ele era só um homem leproso e precisava de Deus. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém. Senhor meu Deus, agradecemos, Pai. Eu creio que o Senhor falou no coração de cada um aqui nesta noite, Senhor. Eu creio também que o Senhor é capaz de remover tudo aquilo, Senhor, que vem ferindo os seus, Pai. Tudo aquilo que vem causando dor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Restaura, Deus. Remove, Deus, toda ferida, Deus, em nome de Jesus, Pai. Limpa, Pai, o que está em oculto, Deus, que somente o Senhor consegue sondar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, Pai. Pela vida que o Senhor nos deu, Pai. Por esse fôlego de vida que o Senhor ainda tem permitido, Pai, que está sobre nós, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Leva, Senhor, o seu povo com segurança para as suas casas, Deus. Cada um deles, Deus. Agradecemos, Pai, mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Diga amém, igreja. Amém. Bata palmas para o Senhor. Adoração seja ao Senhor. Oh, Pai Santo, aparece em nossas vidas, Deus, através das nossas vidas. Nosso corpo, Deus, foi feito para glorificar o teu nome, Senhor. Nosso corpo é simplesmente instrumento, Deus, para a adoração tua. Aleluia, Jesus. Declaramos que aqui vem a glória do Senhor. Tua graça manifesta, está presente seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar. Pelo Espírito de Deus, declaramos que aqui vem a glória do Senhor. Declaramos que aqui vem a glória do Senhor. Sua graça manifesta, está presente seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar. No Espírito de Deus, profetizando salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, sintonizamos Cristo. Ele é o nosso Rei. Rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir, nada pode impedir o teu Espírito de agir, operando maravilhas. Profetizamos esse lugar, profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, sincronizamos Cristo. Ele é o nosso Rei. Rendemos a teus pés, Senhor. Rendemos a teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir a de Deus. Nada pode impedir o teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando o operando maravilhas, transformando essa Deus operando maravilhas, operando maravilhas, transformando o coração. Transforma, Deus, as nossas vidas cada dia, a tua presença. Aleluia, Jesus.